Alô, pessoal, boa noite. Sou o professor David Miranda, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Falamos semana passada sobre família e alienação parental. E nessa semana, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses laços familiares e a gente vai ver um pouquinho da paternidade num contexto, né, contemporâneo, e a maternidade também, que a maternidade que a gente acredita que existe é recente. E a gente vai dar uma olhadinha nesses contextos históricos para aprofundar essas concepções. Lembrando também que né, hoje é a penúltima aula para nossa avaliação, antes de nossa avaliação. Então, até semana que vem, né, lógico, vai ser os assuntos que vão cair na nossa avaliação, ok? Lembrando aí que o professor Rafael já colocou, dizendo que vão ser 6 questões objetivas e 4 questões abertas. A gente traz um caso, né, a ideia é essa, mas semana que vem a gente aprofunda um pouquinho mais sobre essas disciplinas, sobre essas questões, a disciplina não, né? As questões, para facilitar o entendimento de vocês, tranquilizar para a prova do próximo, né? A prova desse bimestre, né? A próxima prova que a gente vai encontrar, ok? Vamos lá, então. O que é que a gente vai estudar hoje? Quais são os assuntos que a gente vai ver hoje, certo? Então, a gente vai ver cadê você? Pronto. Achei, gente. Aqui a gente já conhece, né? E nosso conteúdo: maternidade, caminhos da paternidade, novos caminhos da paternidade, o que vem a ser parentesco, filiação afetiva e o contexto e alguns conhecimentos mais práticos, né, sobre adoção. Maternidade. Esse título, né, é na verdade um questionamento. Vou voltar a câmera para mim, para a gente falar um pouquinho sobre isso, certo? A gente tinha a ilusão de que a maternidade, ou a gente entende a maternidade como contexto natural, né? Por exemplo, a gente entende a maternidade como se a mulher já nascesse com o instinto materno. Então, aquela mulher que não consegue ser mãe, não consegue ser esposa, não consegue ser dona de casa, não consegue trabalhar, então ela fica super sobrecarregada de atribuições de vários papéis sociais. E dentre esses papéis sociais, o básico, né, para se entender, compreender ou aceitar uma mulher na nossa sociedade é que ela seja uma boa mãe. Então, o que é aquela boa mãe? A boa mãe é que se preocupa com os filhos, que tem cuidado, que dá assistência afetiva, material, emocional, né, psicológica, é aquela que leva na escola, que traz da escola, que alimenta, que cuida, e todo esse contexto atribui-se, hoje em dia, à naturalidade, à genética. Então, a mãe nasce com um instinto materno. Toda mulher nasce com um instinto materno. Isso é um conceito equivocado. A mulher, a biologia humana, ela é uma biologia um pouco contraditória dentro dos seus princípios.
biológicos. O organismo humano, ele é, na verdade, um potencializador de agente. Então, o agente que vai... Um agente biológico que é inserido dentro do organismo, ele tem o efeito potencializador. Na verdade, é uma gigantesca, é uma excelente estratégia de sobrevivência. A gente usa os mínimos recursos que a gente tem, que o organismo adquire, potencializa seus efeitos para que a gente possa ser um organismo complexo do jeito que somos. Alguns organismos animais, às vezes os mais simples, na verdade eles são acumuladores. Eles absorvem o nutriente e vão acumulando esse nutriente. O ser humano não. O ser humano pega um pouco desse contexto, desse composto, e potencializa o poder desse composto. E a gente ganha muito, né? A gente não é mais forte do que, proporcionalmente, né? A gente não é mais forte que uma formiga, porque a formiga consegue carregar 50 vezes seu peso. A gente não é tão grande e robusto como um rinoceronte ou um elefante. Nem tem uma audição tão boa como um cão, muito menos o olfato. O cão tem 100 vezes o olfato melhor do que nós. Mesmo vendo monocromático, então ele tem a desvantagem de ver monocromático, mas em compensação ele tem um olfato excelente. Consegue sentir um cheirinho de suvaxila vencida a quase 3 km de distância. Imagine isso dentro do ônibus. Ou aqueles cubículos que você coloca um cão e ele defeca ali por vários dias no cubículo bem insignificante. Então, o ser humano, ele tem essa característica de... Ó, a nossa amiga Edilene entrando aqui no circuito. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade. O organismo humano tem essa capacidade. Já chega tumultuando, ó. Já chega tumultuando, tá vendo? Boa noite, professor. Desculpa o atraso, eu tô na rua aí já. Ave Maria, mulher. Ainda tá na rua, é? Ô, Carol, abre aqui pra mim, esse negócio nada você. Aí, o que é que acontece, né? A gente vai ver essa ideia. A gente vai trazer essa ideia de que tudo no ser humano é algo potencializado. A gente tem o que se chama de plasticidade neural. A plasticidade neural, ela permite que o ser humano ele possa ser literalmente tudo o que quiser. Ele não tem asas, mas voa. Ele não respira embaixo d'água. Nada e nada por baixo da água por muito tempo, né? Que é o submarino. Então, ele não tem garras, mas mesmo assim consegue escalar. Não tem tanta força, mas em compensação, ele é capaz de levantar pesos enormes. Tudo isso decorrente de inteligência, decorrente de sua capacidade de se adaptar ao ambiente, decorrente da capacidade de se sobrepor às dificuldades. Então, biologicamente, nós podemos ser aquilo que quisermos ser. A gente não vai trocar a nossa biologia, não vai trocar o pulmão por guerras, mas em compensação podemos inventar um respirador, podemos inventar um tubo de oxigênio, né? E aí sucessivamente. Então, o que é que a gente ganhou nesse processo evolutivo? Inteligência. A capacidade de se voltar para si mesmo em processo de reflexão. Então, aquela história, penso, logo existo, né? Ó, se eu consigo raciocinar, se nesse raciocinar eu consigo, através da razão, me colocar como observador de mim mesmo, eu existo no contexto de perceber o mundo ao meu redor. O mundo pode existir, vai existir sempre.
Mas a ideia de eu me colocar nele como pessoa ativa, transformadora, isso é o processo de reflexão, isso é a utilização da razão, né, para que a gente conseguisse. Estava vendo um seriadozinho hoje e ele colocando. Perdão. E o rapaz lá colocando. Só um segundo. Sim, voltando aqui. Perdoe a... E nesse processo de reflexão, ele estava colocando, inclusive, que o ser humano ele é capaz, teoricamente, né, através da física e a teoria da relatividade, nós íamos capazes de viajar no tempo. Aí ele traz as relações físicas, né, de gravidade, de tempo, de aceleração, todo esse contexto. Mas eu pensei, né, que ele ia trazer outra concepção de viajar no tempo. No final, ele diz que a teoria da relatividade, que decorrente da teoria da relatividade, nós poderíamos viajar para o futuro ou diminuir a velocidade de nosso tempo. E sobre o efeito psicológico, né, a gente consegue viajar no tempo. A gente não tem a liberdade de alterar os fatos passados. Mas nós temos condições de voltarmos no tempo de uma forma reflexiva, de uma forma de conseguir perceber quais foram os erros do passado e aprender com esses erros. De guardarmos memórias, fotos, jornais, entrevistas, filmes. Então, como era o cinema em 1900 e começo de século? Você vai ter aí as gravações de Charlie Chaplin. Entende? Como foi o Brasil na época da ditadura? Nós temos cópias de jornais, nós temos documentos gravados. Então, nós podemos viajar para o passado, não podemos mais modificá-lo. E também nós podemos viajar para o futuro. Uma ferramenta que o ser humano utilizou para conseguir visualizar o futuro, a gente chama de estatística. Se tivermos os dados corretos e tivermos o olhar sobre determinado ponto específico, nós somos capazes de prevermos o futuro. Se você sai pela manhã e tem aí a meteorologia, nós vamos... A previsão, né, da meteorologia é que seja tempo nublado, chuvoso, e de repente, quando chega no meio do dia, acontece. Ele fez o quê? Não, ele fez um estudo estatístico de variáveis e entende que naquelas condições climáticas, provavelmente vai acontecer chuva. Ou não. Então, além da física, a gente tem a psicologia, da qual esclarece que nós somos capazes de viajar para o passado e viajar para o futuro. Prevendo como a cada passo, nós construímos o nosso futuro, então o futuro é um conjunto de possibilidades, de probabilidades. Então, já que o ser humano ele consegue fugir do presente e ir para o passado, presente e futuro, pouco nós temos de instintos básicos. Nós não temos, o nosso instinto professor, então está falando do instinto de sobrevivência, a gente não tem instinto de sobrevivência.
a gente pode ter algum reflexo de instinto. Porque instinto, na verdade, é um conjunto de comportamentos pré-determinado para uma determinada raça. E esses comportamentos, eles tendem a serem constantes durante longo período de tempo. Aí faz instinto de sobrevivência. Olha, se existem profissões em que desafiam o perigo de forma constante, é difícil falar sobre instinto de sobrevivência. No instinto de sobrevivência, a gente tende a evitar aquilo que nos causa mal e busca aquilo que nos dá prazer. Ora, então como é que você me justifica uma mulher passar o dia todinho dentro de um salto alto para ficar só bonita? Ou é muita pouca coisa, né? Pô, só bonita. É. Aí chega de noite com os pés doendo, chega de noite com as costas doendo, dá encurtamento do tendão de Aquiles. Então é uma maravilha, assim, estética, ortopedicamente, né? O salto alto. Regime para emagrecer. Olha, você tem hoje comida abundante, mas você faz de tudo para passar a fome para emagrecer. Aí, se tivéssemos instinto de sobrevivência mesmo, pegue um animal e dê a eles comida constante. Eu tenho 2 gatos em casa que, se botar comida pro dia todinho, eles comem o dia todinho. Até morrer de gordo. Então, eles têm instinto de sobrevivência. Eles buscam sempre a ideia da reserva. Esse arrudeio todinho é para dizer que tudo que o ser humano tem, tudo que o ser humano é, tudo que o ser humano faz, pode ser aprendido. E pode ser ensinado. Não temos instinto materno. Temos maturidade e consciência de que cuidar da nossa prole é necessário para a sobrevivência, não só da espécie, mas das instituições sociais que nos rodeiam e nos protegem, como casamento, uma delas, né? Você tem um bom relacionamento no trabalho. Então, e hoje, nem tanto, que algumas empresas fazem questão de promover as pessoas que não têm um compromisso sério, pessoas que não têm um casamento, pessoas que não têm um filho. Por quê? Porque ela vai se dividir. Ela se divide. Você pega a Google, por exemplo, né? A Google cresceu de forma absurda porque ela contrata geralmente pessoas muito jovens, 20, 22 anos, que não têm um emprego, ou melhor, que não têm um relacionamento fixo, não tem família ainda. Então podem se dedicar única e exclusivamente à empresa. E quando você chega na empresa, a empresa pergunta: você quer o quê? Não, eu quero conhecer o mundo, pronto. Então você circulando dentro da Google, você vai conhecer pessoas de vários continentes, de várias culturas. A cantina da Google tem um cardápio que abrange todas as nacionalidades. Então, além de você comer aquela comidinha que você tem saudade de casa, você pode experimentar a comida de outros países. E ainda tem um guia nutricional, que ele vai lá e vai contabilizando. Olha, você está precisando comer mais proteína, você está comendo muito carboidrato. Negócio chiquérrimo. Agora, de total controle. Hoje, recentemente, né, hoje em dia, é que ela está se preocupando, sim, quando os meus trabalhadores envelhecerem e naturalmente tiverem família. É outra questão. Mas vamos lá. Tudo nosso é aprendido. Nossa língua é aprendida, nossa forma de adaptarmos a determinado ambiente, ela é aprendida. Inclusive o papel de mãe. Então, eu vou voltar lá para a nossa apresentação para a gente ver o quanto esse papel de mãe é aprendido e quanto tempo ele tem. Né? Se foi aprendido dentro do percurso histórico, alguma coisa marcou marcou esse, né, do que vem a ser a mãe e qual é o seu papel
dentro de um contexto social. Ok? Então, vamos lá. Então, ser mãe não é o instinto materno, não é algo que se nasce com ele. É algo que é aprendido. Em 1780, aqui um casozinho, né? O tenente de polícia Lenoir constata, não sem amargura, que das 21 mil crianças que nascem anualmente em Paris, o tenente de polícia foi fazer uma pesquisa e nessa pesquisa identificou que das 21 mil crianças que nascem em Paris em 1780, apenas 1.000 são amamentadas pelas próprias mães. Outras 1.000, privilegiadas, são amamentadas por amas de leite. Ixi, são amamentadas por amas de leite. Vou fazer aqui mais basiquinho para poder. 1.000, então de 21 1.000 são amamentadas pelas próprias mães. Aquelas mais ricas são amamentadas por amas de leite que moram na casa dos patrões, certo? Todas as outras deixam o seio materno para serem criadas no domicílio, mais ou menos distante de uma ama mercenária. Então, dava-se às próprias crianças para que elas fossem amamentadas por outras amas de leite. Agora, isso é cruel. Na época, não se entendia assim. Por que disso? Certo? A alta taxa de mortalidade infantil até os fins do século XVIII era uma forma de proteção emocional. Morria-se muitas crianças, né? Era o normal de que não tivesse apego. Os pais não tinham apego à criança, porque sabia que com menos de um ano ela ia embora. Então, pode ser um pensamento cruel? Pode, mas era um contexto da época. Não era bem nem para os adultos, porque as questões de higiene, né? As questões de alimentação, dificuldade do ambiente, que é abrigo, ou era muito frio, ou era muito quente. Alimento também era muito difícil. E morar na cidade era um desespero, porque era um amontoado de gente, emprego escasso. Se passava fome. O cidadão passava a vida toda praticamente com a mesma roupa íntima. Então, a pessoa passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, usando a mesma cueca e a mesma calcinha, eu não sei como é que a gente sobreviveu a uma situação dessa. Então, na época, vejo os dados estatísticos, né? 21 mil crianças, 1.000 eram amamentadas pela mãe, pela própria mãe, 1.000 era ama de ser e residiam na família, certo? E outras davam suas crianças para que outras amas amamentassem. Então, o que esse menino bebia, se era leite de boi, se era leite de vaca, se era leite da mãe, só Deus sabe. Aí vem, as mulheres têm um instinto materno? Não tem. A maternidade é aprendida? Com certeza. O carinho que os filhos recebem da mãe e do pai são os comportamentos que vão ser reproduzidos com a própria família, quando ele conseguir a dele. Então, com o avanço da medicina e a ideia de
É o rosto da medicina, da biologia, né? Que começa a criar medicamentos que possam cuidar das doenças, entendendo-se os cuidados que a criança necessita para que tenha uma sobrevida maior. Então, tudo isso, esse avanço da ciência, vai fazer com que as crianças permaneçam mais tempo com seus pais. Esse tempo extra que a criança vai tendo dentro da família, né? 7 anos, Esparta, né? Grécia, a própria Europa mesmo, criança com 3, 4 anos já era colocada no colégio interno e só voltava quando era adulto, já formado, quando voltava, para quem tinha dinheiro para isso. Quem não tinha, o povo da criança morria mesmo. Então, é esse cuidado que é vivenciado e que é aprendido que faz com que a maternidade seja algo que passa de uma geração para outra através da educação. Hoje, a gente entende que isso seria algo natural, mas não é. E a mãe sempre vive essa relação tridimensional. Como seria essa relação tridimensional? É aquele contexto de passado, presente e futuro que se enraiza na psique, e esse enraizamento é que vai fazer com que hoje isso pareça natural. Ui, ainda estou rindo. Maternidade na modernidade. A gente sabe, tá aí Dona Edilene como prova, a mulher como provedora do lar. Então é ela que traz o sustento da família. Isso começou de forma muito mais forte na Segunda Guerra Mundial. A gente já falou um pouquinho sobre isso, que enquanto os homens foram para a guerra, as mulheres ficavam em casa, ficaram, na verdade, no continente para fazer as armas. As mulheres faziam as bombas nos inimigos. Hoje, ainda há uma luta, né? Luta dos sexos, onde a mulher ainda é desvalorizada no trabalho. Tem uma amiga que falou sobre isso também aqui já pra gente, né? Ela disse que trabalhava no emprego e fazia tudo o que o gerente fazia. Só que o gerente ganhava o dobro do que ele ganhava. Então ela decidiu sair do emprego e continuar trabalhando nesse processo. Ok? É algo que, infelizmente, mesmo com todo o avanço que a gente fez até agora, né, ainda existe e ainda existe muito forte essa conjectura, mas a gente chega lá. A gente chega lá, a gente vai superar isso e vai ser bem mais confortável para todo mundo. Aí vem a pergunta: a mulher deverá sempre ser julgada em seu papel de mãe? Então vimos que o contexto de maternidade ele tem menos de 100 anos. Essa maternidade onde a mulher tem que se dedicar aos filhos, cuidar de sua prole, já nasceu com isso no gene, é pouco mais de 100 anos. Tem um livro, né? Esse livro é Um Amor Conquistado, O Mito do Amor Materno, de Elizabeth Bandinter. Livro excelente também, muito bom de se ler, que ele fala todo esse percurso histórico e social das mulheres até essa concepção hoje, essa cobrança excessiva
de que a mulher deve ser primeiramente julgada pelo seu papel de mãe e depois por todas as outras coisas, como se isso fosse natural dela. Aí ela cita, eu cito, né, o livro dela. O amor materno não constitui um sentimento inerente à condição de mulher. Ele não é um determinismo, mas algo que se adquire, tal como vemos hoje. É produto da evolução social desde princípios do século XIX. Então, até a gente tem aí pouco mais, né, de 100 anos, aonde o que a gente entende hoje foi o que começou a existir na nossa sociedade, certo? Então, a mulher, como biologicamente nascida para ser mãe, na verdade é uma conquista social, uma evolução da medicina e tem muito poucos anos nesse contexto. No século XVIII, vemos desenhar-se uma nova imagem da mulher. A mulher aceita sacrificar-se para que seu filho viva e viva melhor junto dela. Então, ela, com o avanço da ciência, né, e melhora-se os cuidados e o entendimento do que é da criança, o que é o bebê, e essa disponibilidade em a mulher realmente se sacrificar para que possa dar mais cuidados ao seu filho, o filho sobreviva e sobreviva junto dela. Viva melhor e viva junto dela. Tranquilo? Engraçado que isso aqui foi a imagem que eu tirei lá do Pinterest, né? Primeiros Passos, de Van Gogh, que é, na época, esse quadro foi um marco social. Foi um marco social em ver o pai, né? O pai aqui na agricultura e a mãe esperando os primeiros passos da filha. Você vê uma cena hoje tão comum, né? Tão aceita socialmente como uma verdade absoluta, virou um quadro não pela naturalidade da cena, mas pela sua raridade. É o pai esperando a filha de braços abertos para ela dar seus primeiros passos. Então, a história desse quadro vem dessa perspectiva da mudança, né? E agora um pouquinho dos pais, certo? Os novos caminhos da paternidade. Na família romana, quem eram os pais? O pai era o chefe, tinha poder sobre a vida e a morte dos seus filhos. Dos seus filhos, de sua mulher, de seus escravos. Então, o pai mandava e desmandava em tudo. O tempo foi passando. E a necessidade e a participação desse novo homem, ele começou a se tornar mais presente no contexto social. Ele começou a participar mais da vida do filho, até por descendentes, para poder, veja, a ideia na verdade era uma ideia muito mercantilista, era propriedade. Ele tinha que ter para quem passar suas posses. Ele não queria passar os seus bens para um estranho, para o Estado. Então, além de ele querer ter, ele queria certeza de que aqueles filhos iriam perdurar ao ponto dele poder passar sua herança, passar seus bens, como se fosse realmente uma forma de investimento, aonde lá na frente ele aproveitaria, né, ele viveria tendo os filhos como gestores
de seus bens. Uma triste informação. Mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras matriculadas no sistema educacional do país não têm o nome do pai em sua certidão de nascimento. Então, isso aqui já deve estar desatualizado. Deve ter um ano. Não, gente. Mas bote aí os 10 anos, né? Em média que o IBGE faz essas contas. 5 milhões e 500 mil crianças não têm o pai em sua certidão de nascimento. Isso são aqueles, claramente, que não querem mudar o próprio nome nos filhos, né? Dar o seu nome aos filhos. Fora aqueles que têm os filhos e mesmo assim despreza. É aquele, não, rapaz, é o conquistador. Até pouco tempo atrás, até 30 anos atrás, conhecia um senhor que ele tinha 5 famílias. Então, olha, era preciso ver a aventura que era no dia de pagamento, né? Que eu já vi ele fugindo pela janela, pulando pela eu digo janela primeiro andar, viu? Não é janela térreo, não. Porque era uma na porta para poder entrar na sala dele, a outra chegando no prédio e uma terceira já tocaiando para que as outras duas saíssem. Então era um cidadão de responsa, determinado. No século VIII, no sul da França, o pai poderia matar o filho sem sofrer consequências sérias. Então, século VIII, né? A gente já falou isso aqui quando a gente falou do Famulus romano. Homem como magistrado doméstico. Magistrado, a gente tira magistrado hoje pela ideia do juiz, né? Então, o juiz é o magistrado. Imagine que aquela figura, né? Hoje que a gente entende que é o Supremo Tribunal Federal, os juízes, eles eram do mesmo jeito dentro de suas próprias famílias. Era um magistrado doméstico. Jesus proclamou que a autoridade paterna não se estabelecera no interesse do pai, mas no do filho. Como faz tempo, né? O Jesus já dizia que a autoridade paterna não é baseada no pai, mas no filho. Por quê? Porque é a prole que precisa de cuidado. O pai que está lá no céu veio para lhe proteger, veio para proteger seus filhos, veio para conduzir seus filhos, veio para resgatar seus filhos. Então, o trabalho do pai é esse, a figura do pai trazida por Jesus, em que o pai é o mais forte, o pai é o detentor da lei, mas ele também é um servo. Ele veio para cuidar, ele veio para ensinar, ele veio para resgatar, ele veio para curar o filho. Nos nossos tempos, mudou, melhorou um pouquinho, evoluiu um pouquinho, está faltando muito, mas evoluiu um pouquinho. Então, hoje a gente já tem pais que são cuidadores integrais. A esposa sai, vai trabalhar, é a provedora do lar, e alguns pais são os cuidadores. Ele é que passa o tempo, ele é que cuida, né? É aquela, né? Você vê muito hoje em algumas propagandas, né? O pai tendo palma no jogo de futebol. Esses pais participam dos cuidados da casa. Então, o controle da casa, o cuidado da casa, as tarefas domésticas são divididas para ambos e fazem as tarefas com os filhos e constrói o conhecimento com eles. Então, os pais modernos, nem modernos, nem contemporâneos já, eles passam às vezes, abdicam do trabalho para ficar com a família, certo? Eles dividem as tarefas em casa,
E ensina, vai a questão de ensinar os filhos. Aí, quem já tentou, pense numa aventura, né? Eu estava assistindo recentemente um filme de criança, aquele filme que a Edilene caiu e está querendo voltar de novo, ó, trazer a bichinha de volta. Brincar com ela aqui um pouquinho. Pronto. Dona Edilene, a senhora saiu e voltou, foi. Nem pediu para sair da sala. Silêncio mortal entre vocês hoje. Silêncio mortal. Então vamos embora. O que vinha a ser parentesco, certo? Então a gente viu a parentesco como sendo aquela, dependendo também do contexto, né, histórico. Então parentesco na família, na época da família imperial no Brasil, parentesco era todo mundo. Todo mundo que o rei dissesse que era dele. Filho, esposa, concubina, os filhos para o casamento, os servos. Na família romana, os escravos também faziam parte da família. Esse contexto foi reduzido quando a gente começou a trabalhar e entender que família era restrito também só aquele núcleo biológico, ok? A gente viu que família era restrito a alguma questão. A gente viu isso foi na aula passada, né? Quando começou a falar de família e viu que esse contexto de família ele vem participando só o contexto daqueles que têm a consanguinidade. E no Código Civil, né? No nosso Código Civil, o artigo 1593, o parentesco é natural ou civil. Olha, então na nossa legislação a gente tem um aspecto que precisa de observação. O parentesco ele é natural ou civil. Olha, o que é natural é o biológico, ok? Ele é biológico e ele também é civil. Aqui vem o contexto biológico, certo? E aqui é o contexto jurídico. É o sim, certo? É a união estável. Eu tô com um soldado que trabalha comigo e esse final de semana a sogra dele faleceu. Aí a gente fez, manda pra gente, né? Pra gente fazer pra gente dar os 8 dias de luto, a gente precisa da certidão de óbito dela, bem como a certidão de casamento. Aí ele fez, eita, meu chefe, tenho não. Aí fala assim, como assim, meu velho? Tu não tem? Não, é porque eu ia começar a fazer, né? Ia fazer a união estável e não. Pronto. Aí a gente faz o seguinte, olha. Você agora vai ter que ou casar, certo? É melhor casar, que ainda tem 8 dias de núpcias, ou você faz o documento de união estável. Se não quiser fazer nenhum dos dois, também tá ótimo. Você faltou 8 dias. 8 dias a gente dando ali uma cadeia em você por faltar o serviço, né? E faltar com a verdade. Dá 29 dias de detenção no nosso código disciplinar. Agora o caso, meu velho, vai preso. Foi bom as opções dele. Então vamos lá.
conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Vamos lá. Parentesco natural é o que se funda presumidamente em vínculo genético. Eita, olha, acabei de falar isso, não foi? É o vínculo genético. Presumidamente, olha, vai na lei, né, dizer um negócio desse. Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça, em 14 de novembro de 2017, não é tão longe, veja, faz uns 3 anos só, publicou o provimento número 63, estabelecendo regras para o procedimento de registro extrajudicial da filiação socioafetiva. Um novo contexto se apresenta para nós, agentes do direito. Ok? Filiação afetiva. Então, eu posso inserir um indivíduo na minha família por gostar dele, por ter o contato social, ter a convivência social e poder demonstrar, poder, na verdade, provar que esse indivíduo, aquele indivíduo, aquela pessoa faz parte da minha família. Então, contexto de família que a gente viu na aula passada, natural, monoparental, né? E aqueles outros, reconstituída. A família reconstituída é aquela família que tem o casal, tem a primeira família, essa primeira família se separa, aí o pai vai para um canto e a mãe vai para outro, tendo filhos. Né? Família reconstituída é assim, tendo filhos. Esse pai casa com a nova mulher, depende, né? Também tem isso, né? Mas vamos dizer que é com a mulher. Casou com a nova mulher e essa mulher também tem filhos. A esposa dele casou com outra pessoa, né? Com outro rapaz. Vamos dizer que é um rapaz, né? E isso se transforma em família reconstituída. É aquela família onde um ou os dois cônjuges filhos dos relacionamentos anteriores. E agora a gente tem a ideia da filiação socioafetiva. Vamos lá, artigo 10. O reconhecimento voluntário é a expressão da vontade da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos. Será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Isso, na verdade, é uma simplificação do processo de filiação socioafetiva. No artigo 10, não é necessário que o juiz diga que aquela pessoa, né, vai ser pai, vai ser mãe daquela. Não vai ser necessário abrir um processo judicial para que isso ocorra. Apenas o registro dos oficiais de registro civil, apenas eles são capazes, têm esse poder de dizer que alguém é pai ou mãe de outro indivíduo, contanto que ele seja maior de 12 anos. Ok? Vamos lá. Quais são os critérios? Primeiro, o registrador deverá atestar a existência de vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva, mediante apuração objetiva por intermédio da verificação de elementos concretos. Olha. Mediante apuração objetiva, então tem que ter provas disso, por intermédio da verificação de elementos concretos. Então, o cara não pode achar. Oi? Professor, tira só uma dúvida aqui para mim. Em questão de pensão alimentícia,
Se o pai é desempregado, no caso, quem paga, se a mãe botar na justiça, quem paga a pensão vai ser os avós paternos, é? Oi? Professor? Tô ouvindo. Só que eu não entendi a pergunta. Na questão de pensão alimentícia, quando a mãe coloca Certo. o ex-companheiro na justiça e o ex-companheiro não está trabalhando de carteira, ele faz assim, tipo, um bico, tipo assim, trabalha no Uber, um Sim. exemplo, e ela coloca na justiça. No caso, quem vai pagar a pensão? Vai ser o pai ou vai ser os avós paternos? Olha, se ele trabalha, quem tem que pagar a pensão é ele. Se ele recebe pouco, ele só vai pagar aquilo que pode. Certo? A justiça, ó, ele fez, ó, eu não tenho trabalho fixo, mas eu faço bico. Tá certo? Quanto bico você, ou você, né, a parte interessada, diz, olha, não, ele trabalha com o seu João dos Grude, Manuel da Mercearia, Zé Batista do Armazém, Quinca do Bar e Zezinha da Pizzaria. Então ele ganha, ele trabalha nesses 5 cantos. Cada canto desse ele recebe R$ 100 por dia. Aí você é que vai ter, você pode dizer isso à justiça, certo? Ou fazer uma avaliação, aí o juiz vai determinar o valor da pensão. Hoje, se eu não me engano, não pode ultrapassar dos 15%. Então, geralmente, para cada filho, né, se for um filho só, é 15% daquele valor, dividido, né, mais de um filho, 7, 7, 3 filhos, 5, 5, 5, ou, dependendo da situação, o juiz pode arbitrar até 30% do salário do cidadão para custear, né, a família. É difícil ele cobrar os 30%. 30% é o limite máximo de que alguém pode estar endividado com seus vencimentos. Mas se for um cabo muito namorador, o juiz entender, né, que ele gasta muito dinheiro com farra, com festa, é por isso que tem muitos filhos. Aí fala, ué, velho, então fazer o seguinte, eu vou tirar tua farra, né? Vou dar-lhe aqui uma lapada de 30% no teu salário para tu cuidar dos teus meninos. Aí faz, mas ele não tem trabalho fixo. Vai fazer uma avaliação. Aí, como pode ser feita essa avaliação? Hoje está uma maravilha. Está uma maravilha. Você pega um cidadão que ele está sempre... não, ele diz que ganha um salário mínimo. Mas está sempre tirando foto em viagens. O cara foi para Rio de Janeiro, o cara já foi para Las Vegas, né, Canadá, e está sempre postando foto dentro de carrão, só tomando uísque 12 anos. Aí fala, rapaz, ué, tu conta logo, quanto é que tu recebe? Porque senão o juiz pega o CPF, faz um pedido à Receita Federal para ver a comprovação de renda, né, e dentro do que ele declara o imposto de renda, ao juiz dá a lapada. Aí você pode levar as fotos, né, dos passeios dele, tudo. Vai que foi só outdoor que ele viu nas costas, né? Mas depende do advogado, depende de sua destreza. Ô, professor. Não pode passar de 30%. 30% é um marco estourando, que é muito difícil. Mas para pensão, está fixado mais que ele ganha. Agora, se ele conseguir provar, chorar de que não tem condições de dar essa pensão, não tem condições nenhuma de sobreviver, vive totalmente às custas dos pais, aí o juiz pode determinar que a pensão seja paga pelos avós. Mas não é tão fácil também, não. Porque, rapaz, vê bem,
O cara faz menino. O avô já toma conta do filho, né, que não trabalha. E ainda vai cuidar do neto também. Então, não é tão confortável para o juiz determinar que o avô pague a pensão. Vai sugar do procriador aí, aonde ele puder, com todos esses recursos, né? Vai na Receita Federal, baixa declaração de bens e coisa nesse sentido. Mas na filiação socioafetiva, o cara quer ser pai do menino. A mãe quer ser mãe da criança. E dentro dos critérios que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é a ideia de a criança não ter na sua certidão de nascimento o nome do genitor, o nome do pai. Se ele não tem o nome do pai biológico, na filiação socioafetiva, o pai, esse homem, pode colocar o nome na certidão, a nova certidão de nascimento da criança. E dizer, não, eu quero ser filho, eu quero ser pai dessa criança. Agora, ele não pode ter o nome do pai biológico na certidão. Porque aí é outro processo, é um processo de pátrio poder, ou de poder familiar. Eu vou ter que tirar o poder familiar de um dos membros e conceder esse poder a um terceiro. Aí não é filiação socioafetiva, é adoção. Ok? É outro processo. Não é... É outra coisa. São dois procedimentos. São dois processos distintos. Tu queria comentar alguma coisa, Wellington? Não, professor, foi só em relação a isso mesmo. Eu ia perguntar em qual momento que os avós podiam arcar com essa situação. Mas no seu comentário já acabou respondendo a minha pergunta mesmo antes de eu fazer. Tá, Joé. Tá certo. Cuidado com os meninos por aí. Eu não corro esse risco, não. Eu não corro esse risco, não, professor. Né? Eu já pago mais de 30%. Já pago mais de 30% de pensão do meu filho. A mulher nem pensa, nem sonha em colocar na justiça, porque ela sabe que se colocar ela vai perder mais do que o valor que eu pago a ela. Então ela nem se manifesta nisso aí. Isso é um cara tranquilo demais, rapaz. Vem pra isso. Já vi cidadão pagar 10 contas e não pagar, tu acredita? 50 reais por mês o cara não quer pagar. Aí é complicado, nessa situação é complicada. Me diga uma coisa, professor, como para tirar uma OAB tem que ter antecedentes, tal, essas coisas. Questão de pensão alimentícia, se a pessoa for presa em relação a isso, também consta lá e fica inativo para tirar a OAB, por exemplo? Não, acho que não. Não, acho que o processo de pensão alimentícia depende. Se você for preso tendo dinheiro, né, aí pode dar uma restriçãozinha, mas na maioria das vezes, por pensão alimentícia, você tira sua OAB tranquilo. Não gera impedimento, não. É a única, na verdade, né? É a única dívida, né? A única dívida pecuniária que você tem que pode ser preso. É a dívida de pensão alimentícia. A única dívida que leva preso, né, no caso. Que leva preso, que você vai preso. Mas como é que o cara vai trabalhar para dar a pensão? Não tem contrassenso. Vamos embora. Aqui é a nossa ideia. Aqui. Cá. Compartilhando. Verificação de elementos concretos, né? Critérios para filiação socioafetiva. Então, o que é que pode ser usado como prova
nesse processo de filiação socioafetiva, ok? Apontamento escolar como responsável representante do aluno, aquela assinaturazinha, não, ele vai para uma viagem de estudo, né? Vai para um passeio, aí quem assina é aquele genitor, ou aquele que tem a vontade de ser o genitor do rapaz, né? Da criança. Inscrição em plano de saúde ou órgão de previdência também pode servir como registro. Registro oficial de quem reside no mesmo domicílio. Mora todo mundo junto. De conjugabilidade com o ascendente biológico. A declaração de união estável. Inscrição de dependente em entidades associativas. Botou o menino na escolinha de futebol, faz natação com ele, certo? Está lá matriculado, você como responsável no Kumon. Fotografias e celebrações relevantes também serve como prova. E as testemunhas que vão junto nesse processo. Tranquilo? Se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento. Então, é maior de 12 e menor de 18. Somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno. Então, não pode constar na certidão, a nova certidão de nascimento da criança, dos pais ou duas mães. É aquela ideia do biológico, né? Se tiver o nome do pai biológico, não pode assumir a paternidade. Então, pode ter lá um pai ou um mãe. Pode ter mais que... A gente diz no casamento homoafetivo, né? No casamento homoafetivo, aí a gente diz que não, é dois pais, é duas mães, mas para registrar mesmo não pode ocorrer. Tranquilo? Aí a gente ainda tem aqui, ó, reprodução assistida. Veja como as questões de família ficaram um pouquinho mais complicadas no decorrer do tempo, certo? A gente tem toda aquela construção familiar, né, que a gente viu na aula passada. Aí hoje a gente já tem a ideia de filiação socioafetiva e também a ciência, né, evoluiu e o direito teve que evoluir junto com a ideia da reprodução assistida. Declaração do diretor técnico da clínica, Centro ou Serviço de Reprodução Humana, em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heterológica, assim como o nome dos beneficiários. Geralmente não vai ter, né, em algumas reproduções, reprodução humana, né, através de laboratório, inseminação artificial, nem sempre se usa, ou melhor, em algumas vezes não se usa o óvulo daquela mãe biológica ou o espermatozoide do pai biológico. Usam-se óvulos congelados, usam-se espermatozoides congelados. Então, a ideia de família, de parentesco, só a ideia biológica, hoje também não faz mais muito sentido. Porque a gente tem outras formas de reprodução humana. Barriga de aluguel, né? Também tem essa característica. A mulher gerou a criança e, na verdade, essa criança vai para outro casal, ou esse casal está junto e faz uma inseminação artificial com espermatozoides congelados, com óvulos congelados. Não vai ter na genética, não vai ter, mas tem da declaração do diretor técnico da clínica. Uma reprodução assistida, essas pessoas podem assumir a paternidade e a maternidade da criança. Artigo 17, parágrafo 1º. Na hipótese de gestação por substituição
não constará do registro o nome da parturiente, informado na declaração de nascimento vivo. Nascido vivo, né? Declaração de nascido vivo. Devendo ser apresentado o termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação. Além do diretor da clínica, aquela que gerou o filho, ela tem que declarar, tem que fazer uma declaração, informando que ela só emprestou o útero para aquele procedimento. Parágrafo 3º. O reconhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o filho gerado por meio da reprodução assistida. Até recentemente, aí a Globo estava colocando aí vale a pena ver de novo uma situação dessa. Teve uma reprodução, né, in vitro, barriga de aluguel, dona da clínica, no exemplo lá da televisão, da novela. Depois, aquela que deu, né, que alugou o útero, estava querendo a criança de volta, porque se apegou à criança, e estava discussão na justiça esse contexto. Mas aí, em 2017, veio aí a nova lei, que não existiria mais esta contenda, porque ficou claro que ela colocando no início da gestação de próprio punho, dizendo que ela era doadora, então doadora, doador, né, e alugou o útero, não pode reconhecer, não pode exigir que esse filho seja seu. Tranquilo? Pronto. Aí a gente viu filiação afetiva, reprodução assistida e agora adoção. Então são critérios distintos, diferentes do mesmo processo. Ok? A palavra doador, adotar, veja, doador, a palavra adotar vem do latim adoptare, negócio chique, que significa escolher, perfilhar, dar o seu nome, optar, ajuntar. Então, adotar é escolher, dar seu nome. Eu adotei essa criança para mim, eu dei o meu nome a ela. A adoção é um processo legal que consiste em transferir todos os direitos e deveres dos pais biológicos. Veja, como eu falei, a ideia do poder familiar, né? Eu tiro o poder familiar dos pais biológicos e concedo às pessoas para uma família substituta, conferindo para crianças e adolescentes todos os direitos e deveres do filho. Aí aqui, ó, poder familiar do Código Civil de 2002. São os direitos e deveres dos pais relativos aos filhos menores de 18 anos. É o direito e dever de criação, educação, assistência da criança e do adolescente. Pronto. Já sei onde procurar. São os direitos e deveres dos pais relativos aos filhos menores de 12 anos. Só direito e dever. Criação, porque a ideia desse direito, né? Eu posso ou não exercer o meu direito, mas o Código Civil já disse que também era um dever. Eu tenho que criar, educar, assistir a criança e o adolescente. Para fazer um processo de adoção. Vou aqui construir um processo de adoção e vou dizer a vocês o que é necessário para que o processo seja concluído com êxito.
cópias autenticadas da certidão de nascimento ou casamento ou a declaração relativa ao período de união estável. Essas pessoas têm que estar ou casadas ou em união estável. Mas a legislação, ela já cria a nova hipótese de que pode ser uma pessoa solteira. Tá aqui, ó. Certidão de nascimento. Aí te apaguei o nascimento. Como é que pode? Certidão de nascimento. Não. Minha caneta. Volta. Pronto. Certidão de nascimento. Então, pessoas solteiras podem adotar crianças. Ok? Cópia da cédula de identidade e da inscrição do cadastro de pessoa física. Tem que ter o CPF, comprovante de renda e residência, atestado de sanidade mental. Então, um doido não pode querer adotar uma criança, que ninguém é doido de deixar um doido tomando conta de uma criança. Certidão negativa de distribuição civil. Certidão de antecedentes criminais. Algo que deve ser colocado em relevância. Pobreza e miséria não são motivos suficientes para a destituição do poder familiar. Certo? É importante. Em que sentido? O Estado não pode tirar uma criança ou um adolescente da mão de seus familiares, de seus pais naturais, isso não é motivo suficiente para destituir o poder familiar. Ponto. Antes de sua destituição, políticas de apoio à família devem ser praticadas e implementadas para evitar o rompimento do vínculo entre pais e filhos. É por isso que, às vezes, o processo de adoção ele é tão longo. Porque antes de tirar o poder familiar de alguém, tem que passar por esse processo. Tem que ter apoio para que essa família possa se manter estruturada, certo? Existem práticas, né, psicológicas, o psicólogo, o assistente social, para assistir aquela família, para tentar manter o vínculo ainda com essa família, para que esse vínculo entre pais biológicos e filhos, né, rompido de forma tão fácil. Afinal, o processo de adoção demora muito, mas é por causa dessa a justiça não quer que a família original da criança seja desfeita. Por isso que dá a ideia de que o processo de adoção é muito longo. Certo? Tipo de adoção. Adoção brasileira. Registrar como filha biológica uma criança sem que ela tenha sido concebida como tal. É aquele negócio de bolo, né? Eu fui não, a mulher tá lá na maternidade e não quer a criança. Aí chega outra. Rapaz, tu não queria ter um filho, não era? Rapaz, eu queria. Era. Pronto, ó, tem uma mulher lá que teve a luz ali na maternidade e não quer a criança, não. Vai lá buscar. Aí a pessoa vai lá, a criança bota debaixo do braço, diz que a mãe é ela mesma e assim fica. É um negócio de bolo mesmo. Não é adoção pronta. A adoção em que a mãe biológica determina para quem deseja entregar o seu filho. Existe esse processo também. A adoção pronta. Eu estou com a criança, não tenho interesse em ficar com ela, mas eu já sei a quem eu vou dar. Ela que declara que não tem interesse de ficar com aquela criança e já tem a quem apontar. Ô, professor. Oi.
A mulher perguntou aqui se eu estava endoidando, eu estou rindo aqui sozinho. A forma que o senhor falou aí dessa adoção à brasileira foi tão engraçado que a gente fecha o olho e imagina uma mulher chegando na maternidade, Sim. pegando o filho por trás do braço e saindo, carregando o filho. É uma onda, mas é assim mesmo que acontece mesmo. Poxa. Não é? Já ouvi esse caso parecido, não foi? Eu já ouvi, e inclusive a própria Globo, né, traz em suas novelas coisas parecidas dessa forma aí. Esse negócio de brasileiro mesmo, não tem cantinho do mundo, não. Ó, a mina é teu mesmo, tu quer, oxi, toma aí, é teu, fica aí à vontade. Inclusive, professor, tem até né? aquelas... Isso, tem até aquelas que não querem, joga no lixo, né? Enrola e bota do balde de lixo. E seja sorte da criança, né? Seja sorte da... Infelizmente, a gente tem aí esses casos tristes. Isso. E inclusive, professor, aí remete lá ao começo da aula, né? Que o senhor falou que a mãe, ser mãe não é instinto, né? Ser mãe é uma coisa que é vivenciada dia a dia quando você tem um filho. E aí você volta um pouco no passado e vê essas questões de mãe abandonando o filho. Você vê que aquela ali não é mãe por instinto, aquela ali não tem nada a ver com mãe, entendeu? Quando ele nasce, ainda deu à luz, ainda teve o trabalho de parto, que é uma coisa bem emocionante mesmo, e depois disso ainda ela vai e pega uma criança que é totalmente inocente, vulnerável, e joga num latão de lixo, enrola no saco preto e joga no latão de lixo, é complicado. É complicado. Agora também tem a questão, porque como o corpo da mulher muda muito, né, durante a gravidez, ela tem uma mudança, inclusive, estrutural. Que a mulher, quando engravida, né, ela tem larguece o quadril, né, o quadril fica mais largo. Então, ela tem uma mudança estrutural. A gente vê aí aquela, né, pressão alta, diabetes, só decorrente a gestação. Agora, pode ocorrer, né? A lagarta, né? A metamorfose da lagarta é fora. A metamorfose da mulher quando engravida é interna, né? Ela muda de dentro para fora. Agora, a gente tem também, né, os transtornos do estresse, da depressão pós-parto, né? Tem a questão da depressão pós-parto, que pode ocorrer, né? Passou por tanto sofrimento, passou por tanta dificuldade para ter aquela criança, que a mulher pode desenvolver um tipo de depressão pós-parto, que põe em risco a vida dela e põe em risco a vida da criança. Ela tem que ser acompanhada, às vezes a criança realmente tem que ser retirada dela até que ela consiga se estabilizar emocionalmente, porque como a mudança é muito grande, dependendo da psique dessa mulher, ela não suporta a mudança e pode entrar em depressão, a criança pode ficar em risco e ela não está pensando claramente. Né? Então, a gente voltando um pouco ao Código Penal, se ela matar essa criança por homicídio, talvez não. Né? Porque ela não estava em sua vontade, ela não estava em sua razão plena para dizer que ela é acusada, ela é culpada daquela morte. Em alguns casos, a criança tem que ser realmente afastada da mãe até ela consiga se recuperar e poder tomar conta dessa criança. Né? A depressão pós-parto. Bronca. Mas vamos lá. É bronca. Oxe, a mente humana é diferente demais, é complicado demais. A gente acha que a mente da gente funciona apenas a partir da nossa vontade, né? Aí você, trabalhando, você entende. Eu mesmo, minha cabeça quer uma coisa e o corpo já não aguenta. Vai jogar bola final de semana, domingo, né?
Você quer dar aquela carreira assim, quer dar aquele pique assim para pegar a bola lá na frente, corre, mas não vai não, menino. Parece que tá amarrado com duas bolas de ferro na perna e a perna você já começa a dar um curto-circuito. É o quê? Daqui a umas meia hora você começa a dar um curto-circuito já, né? Já dá 9 horas. Eu já tô na minha hora, né? Ó, que meu relógio aqui já tá na minha hora aqui, rapidamente começar a dar plano. Mas eu já tô fresquinho, hoje é segunda-feira. A bronca começa pra quinta. O negócio já vai se acabando já. Tô misturando. Eu fico misturando André com Ambrósio. Aí não dá certo, não. Segunda ainda tá fresquinho, ainda tô vindo no final de semana. Se tivesse se movimentando, dava aquela paradinha, tomava um café, voltava, começava uma lorota e a mente descansa. É verdade. Aí direto é difícil, é difícil. Aí tem aquele caso, né? Aí tem o caso que a mente quer e o corpo não aguenta. É o atleta final de semana que ele quer correr, pegar a bola e o corpo já não vai. E tem o inverso também verdadeiro. O corpo pode e a mente não alcança. Aí é o preguiçoso, né? O cara tá saudável, disposto, com toda a saúde, mas não quer trabalhar, é preguiçoso, pai. É pau na muleira. Agora, no trabalho, tem um bocado de cara desse. Aí pensa que é cansativo. Tá lá o gordinho, o cara dorme em pé. Tu acredita? O pessoal tá conversando com ele dorme, fica lá. Nem... Meu Deus do céu, o cara criou a condição de morbidade. Vamos embora. Cada um com sua vida, cada um com seu cada qual. É isso aí. Animados. Daqui a pouco está terminando. Esse semestre já termina. Aí pronto, ó, temos aqui, ó, assim, aí tem adoção pronta, né? Adoção tardia. Esse fora do tempo adequado é mais ou menos aquele. Geralmente não se adota adolescente ou não se adota a criança depois que ela entra na adolescência. É difícil. Então é que é chamado de adoção tardia, porque o processo de adoção é muito mais complicado. Que você já pega a criança na adolescência e ela já vem com muitos vícios, né? Ela já vem com a vida toda de dor, sofrimento e abandono. Então, o processo... Às vezes, o processo de adoção, né, aqueles que vão buscar adotar uma criança, eles colocam muita responsabilidade em cima da criança. Não, nosso casamento vai ficar perfeito com o filho. Pô, então você vai dar a responsabilidade. Psicologicamente, você está dando a responsabilidade de sua felicidade para um estranho. E pior, esse estranho é uma criança. Então, o processo de adoção é um processo muito mais complicado do que a gente imagina. Fácil entre as pessoas. Você idealiza como seria seu filho, não consegue ter ele de forma biológica e traz essa ideia do filho perfeito, do filho que lhe acolhe, do filho que você ajuda. Para uma pessoa é estranha, para uma criança é estranha. Então, a criança, como é o processo? É a criança que tem que se adequar ao pai ou o pai que tem que se adequar à criança? É um vínculo que é recíproco. Então, a determinação e o cuidado tem que ser feito por ambos. Ok? E temos também o processo de adoção internacional. E adoção por estrangeiros. Que também não é um processo muito fácil. A justiça brasileira tem que entender e ter isso de forma clara, de que aqueles pais, eles têm condições de adotar aquela criança e vem com a real intenção de cuidar da criança, né? Aquele espaço é um processo mais rápido,
Porque é tudo muito mais Ô, claro. professor, Oi. me diga uma coisa, em relação ao fato Sim. de ser criança, no caso, criança, pelo Estatuto da Criança, né, do adolescente, vem trazer que a criança, ela é até 12 anos, né, 12 anos para baixo. E o adolescente, ele é de 12, no caso, 12 anos completos já, né, 12 anos incompletos até 17 anos incompletos. E, Então, nesse caso, a criança, em qual tempo que a criança pode optar, se ela vai querer ser adotada ou não? Digamos que ele passou, que os pais adotivos passou por todo o processo de adoção, que também é ditado lá no ECA, e ele passou por todos esses processos e chega na hora de ser adotado, que o juiz vai lá decretar a adoção, a criança mesmo diz assim, não, eu não quero ser adotada. Ela pode optar por essa situação ou é só a partir de 18 anos, como o senhor trouxe aí? não, a qualquer tempo. A qualquer tempo ela pode optar, mesmo ela sendo criança. Pode. Ah, Aí, entendi. aí é que entra o trabalho dos psicólogos e assistentes sociais do Fórum da Infância, né, e da Juventude, em ver o que foi que aconteceu. Tentar entender e tentar ajudar tanto a família como a criança a melhorarem ou construírem um vínculo. Mas a qualquer tempo a criança pode, o adolescente pode dizer que não tem mais interesse em permanecer com essa família. É muito complicado essa criança, quando volta para o abrigo, né, para a instituição. É muito doloroso para todo mundo. É uma situação muito difícil. Então, aqueles pais, aquelas pessoas que idealizaram o filho, não conseguiram de forma biológica e também não conseguiram na adoção, olha, parece que eles morreram. É uma E é ideia, um é aquela processo. coisa, como se tivessem realmente perdido, porque eles se sentem enfraquecidos, eles se sentem incompetentes como pessoas, né? E como membro, inclusive, não é nem só como pessoas, é como membro de uma sociedade. Olha, eu não sirvo para ser pai, eu não presto para ser pai, é por isso que Deus não me deu o filho, porque eu não consigo ser assim. Como é que as outras E pessoas para vão aqueles que conseguem adotar, professor, é irreversível no conseguir? processo. Depois que Porque adota, agora não tem como reverter mais nada. pode ser revertido. Pode ser revertido. Somente quando a segurança da criança está em risco. A saúde mental, a saúde mental, física ou emocional da criança está comprometida, pode ser revertido. É muito complicado, é isso mesmo. E a criança, quando volta para o abrigo, volta com aquela sensação, né? Ó, eu nunca vou ter ninguém, eu não vou ser ninguém, eu não sou capaz de ter paz. Então bem pesado, bem complicado. O cara tem que ter um coração muito bom, o advogado tem que ser um cara muito humano para acolher, né, essas histórias e minimizar esses problemas. É um trabalho muito pesado de psicólogos, de assistentes sociais, terapeutas, para a família, grupos de apoio. É interessante acompanhar o que eles frequentem, porque é uma situação muito Hoje difícil. eu passei um tempo estudando a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, para fazer uma prova de concurso também, e aí eu vi nesse processo que realmente é um processo bem longo também, o prazo é longo, né, para ser adotado uma criança, né? Salvo engano, é 6 meses que passa se analisando uma família e tal. E no caso de Às família vezes mais, sim. às vezes mais isso, porque no caso de família internacional, né, adoção internacional é um caso tem que ser bem trabalhado mesmo, porque as pessoas são estrangeiras, tal, essas coisas todas. E às vezes é porque o estrangeiro, dependendo
nacionalidade, o cara é mais organizado. Eles são muito mais organizados. A vinda do exterior para cá, para acompanhar a criança, para visitar a criança, já mostra requisitivo, já mais confortável, né? Então é um aspecto que às vezes fica mais fácil de sanar e verificar. Nível de educação também é diferenciado, então eles se portam muito bem, o processo é muito mais tranquilo. Às vezes a adoção internacional é muito mais rápida do que a nacional, né? Do que a nacional. Porque o nativo, né, eu digo assim, o brasileiro, ele traz todos esses contextos, né, psicológicos de colocar a responsabilidade da felicidade do casal na criança, idealizar uma criança e depois receber outra, é complicadíssimo. Já vivenciei alguns casos que é trabalhoso, não é tão confortável assim, não. Tranquilo. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, professor, tranquilo. Vamos embora. Outros temas que a gente vai trazer aqui para vocês, né? O que vem a ser família guardiã, família substituta e o que vem a ser a guarda propriamente dita, tá ok? Família guardiã também conhecida como família acolhedora. Então, a família guardiã não é aquela que tem a guarda, certo? É uma família hospedeira. Também nem tente criar a associação de Allen e o oitavo passageiro. Não é bem por aí. É aquela família de apoio. O objetivo dessa medida alternativa é fornecer uma família substituta para criança e adolescente cujos pais estejam impedidos. O pai está preso, a mãe está presa por causa do vício de drogas, certo? Aí aconteceu um problema e eles foram presos, os pais foram presos. Então tem uma família guardiã, que é uma família temporária. Ela não tem a guarda. Essa família aqui não tem a guarda. Ok? Ela é temporária. A família substituta, aí não. A família substituta ela tem a guarda da criança. Certo? É a família que passa a substituir a família biológica. Pode ser de maneira provisória ou definitiva. Provisória porque o processo pode ser revertido. Tá ok? Então, a família guardiã é uma família de apoio. A família substituta é a família que vai ter a guarda da criança. E o que é a guarda? É uma medida, então é algo decidido pelo juiz, que visa proteger crianças e adolescentes que não podem ficar com seus pais, de forma provisória ou definitiva. Os vínculos com a família original, nem sempre. Se eu tenho a guarda da criança, nem sempre o vínculo com a família biológica vai ser mantido. Certo? Eu não destruo psicologicamente a família original. É isso que ele está tentando colocar. A história da criança não pode ser destruída. Uma criança de 8, 9 anos não pode ter a sua história destruída para a construção de uma nova. Aí não existe. Mas você tem a guarda da criança. Aí de vez em quando o pai biológico, a mãe biológica vem visitar. Não, isso não existe. Ok? Inclusive, em alguns casos, a família adotiva, os pais biológicos não têm acesso. Não tem acesso ao nome e ao endereço da família da família substituta. Tutela, outro termo interessante,
aumentar aí nosso vocabulário. Tutela corresponde ao poder instituído a um adulto para ser o representante legal da criança ou do adolescente menor de 18 anos, na falta de seus pais. Aí ele tem a tutela da criança. Os pais morreram, faleceram, então a tutela da criança vai com a tia. A tia não, ela não adotou, a tia não teve a intenção de trazer aquela criança para a sua família. Foi uma determinação do juiz. O juiz teve que dar a guarda da criança a alguém. Então tem a tutela. Algo que está sendo muito utilizado hoje, né, nos abrigos e na vara da infância é o apadrinhamento afetivo. Prática solidária de apoio afetivo às crianças e adolescentes que vivem em instituições de abrigo e que não necessariamente estão à disposição para adoção. Então, aquele tio é o padrinho, né? Final de semana, traz aquela criança, passa um período com ela, durante as férias, datas comemorativas, traz aquela criança, tira a criança do abrigo, para que ela tenha um conhecimento, tenha um contexto familiar, né? Que ela possa se desenvolver. Necessariamente os padrinhos não adotam, porque não tem interesse mesmo, tá? E a ideia não é forçar uma adoção, certo? É um apoio que se pede, mas em alguns casos, sim, a criança ela é da família que o apadrinhou. E tem só o apadrinhamento financeiro. As situações dos nossos abrigos são situações muito precárias, muito difíceis. Muitos deles vivem de doação, mesmo tendo o apoio das crianças, mas pela quantidade de criança que existe é irrelevante, né, o valor, e muitos deles vivem de doação. Nesse caso da pandemia, eu conheço alguns casos de alguns abrigos, somente lá em Olinda. Teve uns 2 abrigos, a Olinda Paulista, que fecharam, porque as doações diminuíram e essas crianças foram remanejadas para outros abrigos, quer queira, quer não, mais uma vez superlotados, né? É a prestação de auxílio material. Não precisa ir, né? Não precisa estar lá, não precisa trazer a criança no final de semana, é só o apoio financeiro. Adolescentes abrigados ou que permaneçam na convivência de suas famílias com escassos recursos financeiros. Ok? Critérios para adoção. Homens e mulheres, né? Geralmente está aqui, ó, não importa o estado civil. Agora, maiores de 18 anos. E outro detalhe, tem que ser 16 anos mais velhos daquele a que você quer adotar. E lógico, né? Tem que ser capaz de oferecer um ambiente, né, o mais acolhedor, o mais afetivo possível para garantir o desenvolvimento daquela criança. Tem que ser acima de 18 anos e tem que ter 16 anos a mais daquele que você quer adotar. Tranquilo? Até aí. Procedimentos. Tem que se inscrever no fórum, vai passar por algumas entrevistas para conhecer o seu perfil, né? Para saber que tipo de criança você quer, como você quer, o que é que você pretende, qual é a ideia que você tem ao querer adotar uma criança. Passa para o grupo de reflexões, que é justamente o apoio do centro social e do psicólogo, para analisar quais são seus motivos que lhe levaram a querer adotar uma criança, orientar
se sua ideia é pertinente, se faz sentido, né? Se você tenta lhe ajudar a tirar aqueles objetivos meio escusos, ou escusos não, né? Mas comprometedores, que possam comprometer o relacionamento e o vínculo entre a criança e o casal. Não, nós sempre sonhamos com filho, nós queremos um filho assim perfeito, que nos ajude, que nos cuide de nós na velhice. Aí danou-se, tu tá adotando uma criança agora, infeliz, e tu já quer que a menina tome conta de tu quando ficar velho. É castigo da gota. Aí, só que o psicólogo, né, vai dizer outra coisa, né? Vai caminhar direitinho, né? Tem certeza, é isso que vocês querem. E do percurso da vida? Né? Vocês querem uma criança para velhice ou quer agora para viver agora? Aí o psicólogo vai enrolando, que não enrolar, né? Na verdade é conduzindo para um melhor funcionamento, é conduzindo para um melhor entendimento dos próprios e a construção mais eficiente de um relacionamento afetivo com o outro. Aí, visando apoiar e esclarecer o que realmente vem a ser uma adoção. Ok? A adoção, propriamente dita, então você vai no fórum, passa por entrevistas, entra em grupos de trabalho, de reflexão, e a adoção propriamente dita. Lavrada a sentença, então é algo que é determinação do juiz, a criança ou adolescente passará a ter uma certidão de nascimento, na qual os adotantes constarão como pais. O processo judicial será arquivado e o registro original do adotado será cancelado. Então, realmente, a criança vai ter uma nova família, porque sua certidão vai ser cancelada. A gente, quando o caso, a gente deixa a certidão do nascimento no cartório, é um novo nascimento. Alguns tópicos que é interessante a gente deixar claro, certo? Os procedimentos básicos são gratuitos. Custas extras ficarão a cargo das partes. Licença maternidade para mães adotivas, regida pela CLT, foi concedida após a entrada da lei. Então, mães que adotam crianças têm direito à licença maternidade? Tem. De forma proporcional. Olha aí. 120 dias com a criança até 1 ano de idade. Então, a criança tem 1 ano de idade, a mãe vai receber 120 dias. 60 dias para crianças a partir de entre 1 ano até 4 anos. Então, até 4 anos de idade, ela tem a licença maternidade de 60 dias. Crianças entre 4 anos até 8 anos, só 30 dias. E direito ao salário maternidade. Ok? Lembrando que esse processo aqui e que o processo de adoção já passou pela fase de visita, né? Visita assistida, finais de semana, feriados. Então, a criança já passou por todo esse processo para que a adoção fosse concluída e ter uma nova família. Joia? E quem tiver alguma dúvida, questões, aqui vai nossa consulta, nossa fonte de consulta. Senhores, senhoras, o que me dizem da nossa apresentação de hoje? Mais alguma coisa? Estão dispostos a uma prova? Seja mais gordinha,
né, mais fofinha de questões, ou estão satisfeitos por hoje? Silêncio absoluto no recinto. Todo mundo no Comigo WhatsApp. tá show de bola. Tá, né? Tá tranquilo. Tá, Joel. Então, Ô, professor, só uma dúvida que ficou pertinente da semana passada. agora, Me Ui. diga uma coisa. O senhor acha que aquela questão lá que a gente falou sobre, salvo engano, o artigo 1576 do antigo Código Civil, que dava o poder pátrio, acho que é isso mesmo, que eu não estou lembrado direito da semana passada, mas assim, o Código Civil nosso, o pátrio poder, antigo. o pátrio poder, ele dava. O senhor acha que hoje a grande influência, melhor, teve influência desse poder, desse pátrio poder, para que o homem seja tão querendo ser tão sobreposto às mulheres? Porque se antigamente a própria lei dava o poder a ele de ser dono da família, né, dono da casa, tal, o homem da família, faz com que ele respondesse as questões familiares em primeira pessoa, fez com que hoje o homem desenvolveu assim, que já vem do homem de hoje, já vem arraigado nas suas antecedências, nos seus antecedentes, né? Lógico. Não, e assim, eu entendo, sabe, Wellington, que é o processo inverso, né? Eu acho que ele já tinha essas questões, né? Ele já tinha esse excesso de poder, vamos dizer assim, e que o direito só fez normatizar. A lei e o direito, eles só vieram representar aquilo que já existia na sociedade. A mudança social veio trazer outras questões. Mas o texto da lei agora, tornou legal, né? Que agora não é mais. Oi? O texto de lei tornou a atitude dele legal, né? Porque se era ele que respondia como o patrono da casa lá, o dono da casa, né? Ele tem um poder na mão, entendeu? Então a mulher também era subordinada a ele. Significa que a mulher só fazia as coisas que ele queria fazer, ele queria que fizesse. Entendeu? Justamente lá no Ceará, por exemplo, que é muito forte isso, que eu acho que até hoje ainda existe, o tal do coronelismo, né? Coronel, que até o Ciro Gomes é chamado de coronel, né? Inclusive. Então, assim, eu acho que a própria lei que trouxe essa questão, né? Assim, isso já vem de muito tempo, né? Você vê que a família romana já veio, o tempo da família romana, como é que se diz? No começo do século XIX, as mulheres casavam muito novas, não tinham o que escolher, quem escolhia o marido era o pai, e era muito mais questões financeiras, né, e patrimoniais do que afetivas. Então, na verdade, a importância patrimonial e mercantil sempre pesou muito mais na humanidade do que as questões afetivas ou lógicas, né? Lógica científica. Até hoje a gente vê isso. Então, os bens materiais ainda se sobrepõem aos afetivos. E como o homem era o dono do negócio, né, o dinheiro era dele, era muito mais uma negociata do que
ó, tu gosta dele, vai se casar com ele? Não, você vai se casar com fulano de tal, porque fulano de tal tem dinheiro, vai preservar nossa família, que não é preservar nossa família, né? É preservar nossas posses. E aí segue. Mas tá É certo bronca aí também. saber que a lei. Quando você diz que agora há pouco. quando você diz que o direito legaliza, às vezes, a arbitrariedade, né? O força dominiza. Com certeza. Isso também isso é uma verdade. Não sei. Mas eu estou dizendo que você está certo. Você está certo. Do mesmo jeito que o direito representa a sociedade, né? O direito legaliza, né? Autoriza esse abuso, esse excesso. É uma verdade. Tranquilo? Tranquilo. Acho que Anne tem uma dúvida aí que ela tirou o microfone aí. Acho que ela tem uma dúvida aí. Ela vai falar. Foi? Pronto, Tony. Não, eu vou botar a tela para o senhor passar uma prova bem facinho para a gente. Nunca. Faço não. Nunca uma prova bem facinha. Eu acho que é de lembrar. Você chorona? É isso, rapaz. Chegou agora? Não. E eu não sei fazer provas difíceis. Né? Eu não sei fazer provas difíceis. Eu sei fazer provas fáceis. Porque eu sempre acreditei que o conhecimento que a gente oferece, o compartilhamento de conhecimento que a gente oferece, a gente capta dentro da disciplina aquilo que acha de mais interessante e útil para ser usado no trato profissional. E se você vem, não vai ser eu, certo? Não vai ser eu em uma prova que vou lhe dar as limitações que a vida profissional vai lhe impor. Porque se agora, eu com a experiência que eu tenho, filtrei o que podia e tentei trazer o que mais é interessante, e você não aproveita isso, assim, eu já tenho minha profissão, né? Você está procurando, você está buscando outra profissão. Então, quem vai sofrer é você. Quem vai sentir falta é você. E se você não estuda hoje, com certeza você vai ter que estudar amanhã. Porque a vida vai cobrar, o profissionalismo vai lhe cobrar. Quem tem e o a própria diploma, sociedade, né, Bruno? não tem. A sociedade que cobra Quem tem o diploma tem a responsabilidade. Quem tem o diploma não tem o poder. Quem tem o diploma tem a responsabilidade. A gente tem umas faculdades aqui que o cara que se formava em determinada faculdade, ele era escanteado. Ele, tu é da onde? Não, tá certo. Tu é da onde? A dali é. Tá bom. Então, ó, infelizmente, ó, já tira o currículo desse cidadão, já da pedra, porque teve aqueles casos, né, da faculdade que o analfabeto passou na prova de redação e estava fazendo um curso superior. A faculdade quase que faliu. A faculdade quase faliu. Então, não vai ser eu, com uma prova, que vou lhe dizer o quanto a vida vai lhe cobrar desse conhecimento que você não adquiriu. Você vai ver lá na frente. Espero que não precise. Porque, né? Mas sempre precisa, professor. a própria sociedade que cobra.
Nem se preocupe comigo. A Nem se sociedade preocupe é assim, comigo. professor. Eu tô dizendo, A sociedade é assim, mas tu não estuda direito? Tu não faz direito? a gente teve um caso aqui, teve um caso aqui que foi Dani. Eu acho que foi Dani. É Maria Eduarda. Foi Maria Eduarda. Foi Maria Eduarda. Que o cidadão estava pedindo voto ali no hall do prédio dela e ela fez, eita, tu fizeste direito, foi e tal. E aí o cara começou a querer tirar onda com ela, brincar com ela em alguns conceitos. Ela fez, não, rapaz, mas eu tô aprendendo, a gente tá aprendendo, né? É como solucionar vários litígios. O que é litígio? Aí ele, não, litígio é água com açúcar, é leite. Eu falei, não, rapaz, litígio é um problema jurídico, é um conflito jurídico que se resolve nos tribunais. Aí ele ficou tirando onda com a cara dela, porque eu acho que vocês estavam presentes aqui. Não, cara, que estudante de direito é essa que está dizendo que litígio? Ela foi lá no Google, meu amigo, aí, eu sei o que estudei. Aí, ó, litígio e tal, rapaz, aí foi lá pedir voto, dizendo que era advogado, não tinha nem terminado o curso, como eu tinha terminado, era bacharel de direito, terminou passando vergonha. E outra que não foi no tribunal que ele passou vergonha. Foi numa roda de vizinhos que ele estava pedindo voto. Então, pelo amor de Deus. Não, ele faltou essa aula, professor. Ela até brincou. Ele, quando explicaram a ele o que era litígio, ele faltou essa aula. Boa uma sorte aí pergunta passar tão vergonha. besta dessa, né? Uma pergunta tão simples dessa, ele não soube responder. Imagine se fosse outra coisa. Aí, aqueles vizinhos ali que ele estava pedindo voto, eu falei, meu Deus do céu, o cara, além de ser mentiroso, é burro. Disse que fez direito, não fez direito, né? Fez tudo errado. Fez tudo errado. E então nem se preocupe comigo, dona. Não sei fazer prova difícil. Certo? Não, professor, foi brincando, até mesmo porque o que vocês passam para a gente é bem superior do que eu já vi por aí, entendeu? Dá para assimilar um pouquinho. Aí comigo é, pronto, tá brincando também, fique tranquila. Aqui é mamão com açúcar. Até porque eu não vou enfiar a faca no pescoço de ninguém para ajudar o livro, para ler, né? Não adianta. Tranquilo? Fique tranquila. Tá bem. Em que mais posso ajudá-los? Por mim tá tudo ok, professor. Tudo numa Por boa. hoje é só, professor. Por hoje está de boa também. Botar aquela sopinha quentinha, né? Cafezinho para relaxar e dormir na paz. Dormir na paz. Vou me preservar essa semana, viu, seu Wellington? Quando for Aí quinta-feira, tá certo. da perreio. Eita, Jesus. Tranquilo. Então, ciência. Até outra oportunidade. Bons estudos e quarta-feira a gente se vê novamente. Tranquilo? Show de bola. Bom descanso para todos. Até outra oportunidade.